Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, este é o Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre os 10 mandamentos na visão espírita. Os 10 mandamentos serão objeto de um novo programa do professor Jefferson Bellomo, que está aqui conosco no canal da TV Comunhão, no YouTube. Para isso a gente trouxe, além da Mira dos Anjos, a Thelma Alves, professor Bellomo, que é professor de Cristianismo e Espiritismo e palestrante aqui da Comunhão. Bem-vindo, Bellomo, tudo bem? Muito obrigado, graças a Deus, tudo bem. Bom estar aqui de novo. São temas, assim, super instigantes. Você já fez uma série na TV Comunhão, né, com suas palestras aqui, sobre os 7 pecados capitais, que viraram 12 pecados. Por aí. Ele acrescentou alguns pecados. É bom, quem não assistiu, procurar essa série. No canal do YouTube. Tem uma playlist no canal do YouTube. E agora ele vai começar uma nova série dos 10 mandamentos. Então, nós vamos conversar com ele, começando a perguntar para você, Bellomo. Qual a importância dos 10 mandamentos? Como é que foi o contexto, né, da existência dos 10 mandamentos, contexto histórico, religioso, e por que você decidiu abordá-lo num programa? Ok. Vamos começar pela última pergunta. Por que falar de 10 mandamentos numa casa espírita? Porque Kardec, ele coloca lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo, ele é uma terceira revelação. Bom, se é a terceira, tem a ver a segunda e teve a primeira. E o próprio Kardec aborda a questão dos mandamentos ao tratar da primeira revelação, dizendo que esses mandamentos, porque os judeus eles não têm 10 mandamentos, eles têm 613 mandamentos. Os 10 são os principais. Além dos 10, tem 613, que tem muito a ver com o ritual de purificação, de sacerdócio, de prática do dia a dia, mas os 10 sintetizam uma ideia moral superior. Então, para nós espíritas, nós entendemos como uma revelação divina. Claro que isso acontece dentro de um contexto histórico. Em 1953, o Charlton Heston ele assumiu o papel de Moisés no filme Os 10 Mandamentos. E é uma cena marcante, né, para quem assistiu. Deus escrevendo na tábua, na pedra, as suas leis. Do ponto de vista histórico, a coisa não é tão dramática daquele jeito. Há uma construção cultural, geracional naquilo, mas que forma a mentalidade de um povo que era uma ilha de monoteísmo num mar de politeísmo. E se a gente pensar, por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, os jebuseus, os heteus, os hititas, onde é que está essa galera? Sumiu. Mas os judeus estão aí até hoje. E olha que passar por um extermínio como houve, né, na Segunda Guerra Mundial, não é qualquer povo que sai inteiro, não. Né? Mesmo do ponto de vista de manter a sua unidade, a sua tradição, não é fácil. Depois de um holocausto, não é fácil. Então, para nós, estudar esses 10 mandamentos é tirar um verdadeiro... Como é que eu posso dizer? Uma verdadeira orientação moral para a nossa vida. E eu acho que o Espiritismo tem muito a ganhar em cima dessa tradição. A gente sempre tem que pensar, né? O que é bom a gente mantém, o que é ruim a gente substitui. Pô, o negócio está funcionando até hoje, vamos dar uma chance. Né? E aí, Miriam? Você falou do filme, né? Sim. Que no filme Deus escrevendo na tábua, você disse que na verdade, no olhar histórico não foi bem assim. Então, quem escreveu? Como isso aconteceu? Boa. O que acontece vou falar do ponto de vista histórico, porque do ponto de vista da fé, tanto judaica quanto cristã, até mesmo muçulmana e outras vertentes, Deus ele entrega para Moisés esses mandamentos. Eles são escritos em tábuas de pedra. Né? Então, e são mandamentos mesmo. É uma ordem. Não é uma coisa assim que você negocia, que você faz se você quiser. Quando você estiver com boa vontade, acordou de bom humor, você pratica. Não, é uma ordem, é um mandamento. As pessoas acho que esquecem um pouquinho esse lei, lado. Né? E é uma lei como toda lei. Quando é transgredida, existe uma punição. Né? Então, a ideia
é que ele é feito da mesma forma que foram feitos contratos, acordos entre suzeranos e vassalos na antiguidade daquela região. Então a gente vai ver sistemas muito parecidos na Suméria, na Babilônia, no Egito. A gente vê, por exemplo, certos mandamentos que nós encontramos lá nos 10, que são do livro dos mortos dos egípcios. A alma tinha que se apresentar aos deuses egípcios e dizer: eu não adulterei, eu não roubei, eu não matei, para que o coração dela fosse pesado e ela pudesse avançar para o paraíso. Então, existe também, que é muito interessante, esse contrato entre suzerano e vassalo. É um contrato entre um Deus que cuida de um povo e de um povo que aceita ser cuidado por esse Deus em troca da sua fidelidade. Também a gente esquece, a palavra fé vem de fidelidade. A gente assume aquilo. Né? O que é contrário à fidelidade? O adultério. Por isso, né, que Jesus, quando fala assim, raça cruel e adúltera. Adúltera não é porque todo mundo estava com a mulher de todo mundo, com o homem de todo mundo. É adúltera porque não era fiel aos mandamentos divinos. Então, é esse contrato feito entre um Deus e um povo que dá exclusividade do Deus proteger aquele povo e daquele povo adorar aquele único Deus é que permeia toda essa relação. Só que ele recebe influências de diversas outras culturas. Essas influências elas são escritas com o passar do tempo e como tudo que é história antiga, ela tem um caráter mítico que as pessoas confundem. Mito é mentira. Não, mito é uma linguagem simbólica para falar de uma verdade. Então, a forma que eles falam de uma relação que eles sentiam verdadeiro é de uma forma simbólica, é mítica. E aí vai se discutir, né, várias situações. Mas o que a gente pode dizer é que para aquelas pessoas, aquilo ali nunca deixou de ser de Deus. Mas teve influência do livro dos mortos, não interessa. Era uma relação entre Deus e o seu povo. E em relação ao contrato, essa questão, primeiro é o contrato de Deus com a pessoa, né? Com o povo, na com verdade. Com o povo, na verdade. Mas, no caso, com o povo e depois vem também uma relação do povo consigo mesmo. Né? Eu queria que você abordasse. Ótimo. Isso dentro dos 10 mandamentos, dentro dos não 10 é? mandamentos. Que a gente exato. até pode relembrar, né, Belomo? Por favor. Você tem uns 10 mandamentos aí no seu telefone, porque eu tenho um que eu vou ler aqui, né? Mas você pode falar sobre ele. O primeiro mandamento seria: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Como a gente vê, é um contrato de adoração única para um único Deus. Quem tirou vocês da escravidão do Egito fui eu, tá? Não foi o Mamon. Não foi o Deus, a deusa, que era uma deusa daquela região de Canaã, chamada Acera ou Axera. Não foi ela, fui eu. Eu sou o Senhor vosso Deus que tirou da casa da servidão. Então vocês não terão outros deuses diante de mim. Porque as pessoas faziam o quê? Como você, por exemplo, hoje chega numa igreja católica apostólica romana. Você tem diversos santos. E o católico, para cada situação da sua vida, tem um santo respectivo. Um santo protetor, Na época dos antigos, era mais ou menos a mesma coisa. Para cada situação da vida, eu tenho um santo para cuidar de um problema. O meu gado está com problema, minha cultura agrícola está com problema, é um Deus. A minha mulher está com problema de infertilidade, é outro Deus. Eu vou para a guerra, é outro Deus. E da onde é que vem isso? Isso é arqueologia.
até a questão da queda para a Babilônia, os sítios arqueológicos mostram diversas estatuetas de diversos deuses naquela região. Aí eles caem para o exército de Nabucodonosor II, a elite do país é levada prisioneira para a Babilônia, e lá eles ficam, não lembro agora de cabeça, mas acho que foram 60 anos, mais ou menos, por aí. Depois eles retornam. Quando eles retornam com a seguinte crença, firmada entre eles: nós fomos punidos porque adoramos outros deuses. A partir daquela época, nos sítios arqueológicos, não aparece mais estatueta de Deus. Ali eles viraram monoteístas. Então, quando esse mandamento é escrito, é uma relação de dizer, olha, tem vários deuses, mas quem cuida de você sou eu. E quem vocês têm que adorar? A mim. Então, vocês não terão outros deuses diante de mim. Não farão imagens esculpidas, porque as pessoas tinham altares em casa. Elas tinham um panteão de deuses. Ele falou, não, tira esse povo todinho. Porque eu sou Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Eu sou esse Deus que não tem rosto, que não tem forma. Então, eu não quero saber de nada representando com formato. Então, todos esses relacionamentos são relacionamentos, até agora, né, de um Deus que está fazendo um contrato com esse povo. Lembram que a gente vê assim, primeira aliança, segunda aliança, né, Primeiro Testamento, Novo Testamento? A tradução melhor seria primeiro contrato, segundo contrato. Então, esse primeiro contrato é um contrato de adoração exclusiva. Vocês não vão ter outros deuses diante de mim e vocês só vão me adorar. Lá na frente, isso vai virar assim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso é lá na frente. Nesse momento, você vai adorar a esse Deus chamado Yahvé. E era um problema para o pessoal, porque Yahvé era conhecido como Deus da guerra. O cara, quando tinha problema com a ovelha dele, ele, mas eu vou pedir alguma coisa para o Deus da guerra? Eu não estou pedindo para o cara errado? Mas aí, depois dessa experiência que eles tiveram, né, da queda para a Babilônia, aí eles mudaram e ficaram monoteístas. Antes que eu passe para o segundo... Segundo, terceiro? Segundo, terceiro, até o Vamos 10º, ver. né? Rapidinho, né? Porque até o 10º, nosso programa é sempre curtinho, né? Correr. Porque fiquei aqui pensando, sabe, Belomo, que a gente não deve adorar outros deuses, né? Mas aí, para a nossa vida moderna de hoje, 2024... a gente também adora deuses com letra minúscula, no sentido de que ele é tão importante, às vezes mais importante do que eu. Então, o poder, a riqueza, uma série de coisas, né? Nesse entendimento, né, de adorar a Deus, a sociedade moderna, de alguma forma, também está distorcendo isso? Excelente você ter colocado isso, porque hoje a gente está vendo que as pessoas elas separam tempo para Deus quando o bicho está pegando. Adorar a Deus sobre todas as coisas é sobre todas as coisas. E a gente vê as pessoas hoje e não entendem. Deus é a perfeição. Em Deus não tem nada sobrando, não tem nada faltando. Deus é perfeito. Por que a gente chama uma pessoa famosa que a gente gosta, seja como filósofo, como intelectual, como artista, a gente fala assim, meu ídolo? Porque eu me espelho nele, né? Eu o admiro tanto que eu queria ser como ele. E aí o ídolo, ou a ídola, né? Eles são cheios de falhas, porque são seres humanos. Metem o pé pelas mãos. Inclusive, tem muito ídolo que, assim, tem o ídolo da cabeça da pessoa e tem o ídolo que está na biografia dela, que não tem nada a ver com o que está na cabeça da pessoa, né? A pessoa usa camiseta com a estampa do caboclo lá e o cara não foi nada daquilo. Essa idolatria, ela pode funcionar dessa forma. Se o nosso compromisso fosse com Deus, que é perfeito, a gente meteria menos os pés pelas mãos. E com os atributos, né, de Deus, com aquilo que ele representa. E né? lembrando, né, tem 3 atributos que são atributos divinos básicos na teologia: onisciência, onipotência e onipresença. Deus pode tudo, né? Deus sabe tudo, Deus está em tudo. Se a gente pensasse sobre isso, a gente não teria outros ídolos.
nem nós mesmos. Porque o celular hoje, com as redes sociais, também. O que as pessoas elas estão se auto-idolatrando não é brincadeira. Mas, quando vem a pancada, não tem estrutura, porque não tem onde se apoiar. Exato. Né? São os deuses com pé de barro. Então, veja que é um relacionamento que, se a gente traz para os dias de hoje, é um relacionamento que nos dá segurança, nos dá um porto seguro. Porque, por exemplo, agora, né, nós estamos aí em maio de 2024. Está tendo uma tragédia terrível no meu estado natal, lá no Rio Grande do Sul. Muita gente vai perder muita coisa. Muita gente vai perder tudo. E não vai voltar ao que era antes. Não vai voltar. Muita gente vai deprimir. Né? Porque são fatores exógenos que, se a pessoa já tem uma tendência à depressão, aquilo vai ser o empurrão que faltava. Não terás outros deuses diante de mim. É uma segurança. Porque quando a gente adora a Deus, a gente sabe que Deus está no comando. Então isso nos fortalece. Isso nos dá, porque não sou eu, é eu mais Deus. Então pode vir a enchente que for, eu estou na batalha. Agora, quando eu me idolatro ou idolatro esse ou aquele, fulano, ciclano, beltrano, e numa hora dessa? Grandes frustrações, né? Não tem Quebras de segurança, né? expectativas, uma falta de Sentido da segurança. vida se Exatamente. perde, né? E assim, e aí uma pausa, né? Eu não estou dizendo que a pessoa, né, que sempre tem alguém que tira do contexto e fala assim, você está dizendo que a pessoa que sofre de depressão não tem fé? Depressão, infelizmente, a fé para essa pessoa vai fazer diferença quando ela sair da depressão, não quando ela está no meio da depressão. Mas a fé é o que vai dar sustento para ela acreditar que o dia de amanhã é melhor. Ainda que naquele dia ela não está vendo isso. Naquele dia ela não consegue, é como se estivesse tudo cinza, tudo escuro, mas ela tem esperança. Então ela sabe que vem outro dia. Né? Ou pelo menos racionalmente ela sabe que tem outro dia. Então ela não deixa a voz da depressão falar com ela. Porque tem muitas vezes que a pessoa está com depressão e quem fala com ela é a voz da depressão, não é ela mesma. Quando ela sabe separar isso, ela sabe que amanhã tem outro dia. Tem uma outra coisa, você está falando. Nossa, vamos parar só no primeiro, né? Mas vou ser mais rápida de Não, novo. a gente já foi em 2. Vou ser mais rápida. Nessa situação, às vezes, a gente, nessa situação do Rio Grande do Sul, a gente fica, mas cadê Deus que não está olhando isso? Que a gente tem um pouquinho desse olhar vitimista, né? Cadê Deus que não está olhando isso? Ou um olhar de Deus para um ser que está tomando conta no miúdo ali também. Né? Que não vai deixar nada, né? Dos meus ou nada, interesses, né? Se frustrarem, né? Era só colocar que, na verdade, na doutrina a gente vai aprendendo e a gente vai vivendo isso, né? Não é só aprendendo, é que, como tudo tem seu fundamento, dentro dessa tragédia, de alguma forma, eu estou tendo a oportunidade de me fortalecer na fé, nas minhas crenças, revendo valores, né? Então, não é um Deus omisso que permite que a desgraça aconteça, pelo contrário, o escândalo, né? Ele veio, nesse momento, para criar novas condições, né? Mas se a pessoa não quer chuva, não quer tempestade, não quer, vai para Marte. Marte não tem, porque Marte não é um planeta morto. O nosso planeta é um planeta vivo. Então, pela própria natureza do planeta, é um planeta que vai, sim, ter questões naturais que às vezes vão fugir do nosso controle, do nosso gosto. Por isso que a gente não tem controle. Por isso que se chama planeta de provas e expiações. Sim. Nem tudo que acontece é expiação. Tem coisa que acontece porque a gente tem um corpo de carne, somos pessoas que estamos na matéria. Então, certas coisas que acontecerão na matéria, elas fazem parte exatamente para que nós desenvolvamos habilidades que até então estão latentes. Faz parte do nosso processo evolutivo. Não é aquela parada, não é. As pessoas acham que ou é punição de Deus, ou é descaso de Deus. Não, tem coisas que fazem parte. É engraçado que ninguém pensa nisso quando está acontecendo um tsunami lá no Japão, quando está acontecendo uma guerra na Ucrânia, na Síria, porque está acontecendo no quintal do vizinho. Quando acontece no nosso quintal,
aí aquilo nos chama atenção para a nossa fragilidade e também para a nossa solidariedade. Né? Então, tudo é um processo. Num planeta que é um planeta vivo, enquanto ele for vivo, pode estar todo mundo evoluído, todo mundo ali fazendo yoga, fazendo miçanga, comendo só comida vegana, vai continuar tendo tufão, vai continuar tendo terremoto, porque o planeta é vivo. Isso não vai mudar. Sem dizer que tem coisas... sistema, né? Exato. Nós estamos dentro de vivendo dentro dessa biodiversidade. E sem contar que temos as nossas ações, né? As ações humanas As nossas responsabilidades. Exato. Que Tanto para um lado quanto para o outro. precisamos também aprender, né? Isso não vem necessariamente de Deus, mas da nossa ação irresponsável, muitas vezes. Rapidamente, o pessoal está roubando jet ski lá. Está entrando como voluntário na casa das pessoas para assaltar as pessoas. O que isso tem a ver com tragédia natural? Pois é. Uhum. Só para a gente... Né? Bom, rapidamente os demais. Dentro do que Thelma lembrou, que é uma relação entre o Deus e o homem, né? Não tomeis o nome em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Vamos dar uma pausa. Primeira coisa, não usareis o nome de Deus em vão. As pessoas acham assim, não posso falar, meu Deus, Deus me livre, graças a Deus. Não é isso. O que ele está dizendo você não pode usar o nome de Deus para legitimar um erro seu. Você fazer uma coisa errada e usar o nome de Deus para legitimar o seu erro. Isso é erro e é erro grave. Uma coisa que Deus quis ou Deus me mandou fazer? Não, ou mais que eu juro por Deus. Né? Usar o nome de Deus em vão. Não é simplesmente chegar e falar. Não, é a pessoa usar o nome de Deus para acobertar erros, equívocos, crimes. Aqui no Brasil, isso já se perdeu. Mas nos Estados Unidos, isso até hoje, a pessoa jura sobre a Bíblia. Né? Dizer a verdade, só a verdade. Né? Aquilo ali, se ela pega, do ponto de vista dos mandamentos, que mais uma vez, né, não são convites, são mandamentos, são ordens. A pessoa está fazendo isso, ela está fazendo errado. Ela está ferindo uma ética com o divino. E veja como, trazendo agora para o nosso quintal, como a gente usa a religião e a nossa visão religiosa, a gente que eu falo ser humano, exatamente para utilizar isso em vão. Né? Isso no caso de nós espíritas, desde o Evangelho do Lar, que, por exemplo, o pai usa para falar de comportamento dos filhos, aí usa o Evangelho. O Evangelho já tem assim, que nem um míssil, né? Já tem endereço certo. Tá vendo? Né? Olha o que está escrito aqui. Hoje nós vamos falar sobre a malcriação. Que é Jesus, né? Está lá em gratidão dos filhos. As pessoas hoje, também no meio espírita, isso está assustador. Usam para política. E não é política no sentido de ciência política, política partidária. Usam o nome de Deus em vão para justificar os seus posicionamentos. Ideologia, filosofia, usam o microfone para isso. Isso é usar o nome de Deus em vão. E a gente tem que ficar atento para isso. Porque isso é uma traição da relação com Deus, com o divino. Né? E aí nós temos a questão do sábado. Que o sábado, para eles, né, para os judeus, era um momento que começa no pôr do sol de sexta e vai até o pôr do sol do sábado. Aquele dia, e aí tem interpretações diferenciadas, uma é Deus descansou no sétimo dia, então também a gente descansa, e a outra é Deus, para que a gente lembre no sábado de ter um dia para lembrar do dia do Deus que nos tirou do Egito. E aquele dia é dedicado a Ele. E trazendo para o nosso quintal de novo, né, que depois, no cristianismo, mudou de sábado para domingo.
Mas o mandamento, que é o mandamento eterno de geração em geração, é o sábado. E aí o que acontece? A gente não separa. Seria muito bom, né? Se a gente separasse um dia, não para ficar sem fazer nenhuma atividade útil, mas um dia dedicado a tarefas que realmente fossem ser expressões do nosso amor por Deus. Que é o que eles faziam. Eu, quando estive em Israel, aquilo me chamou tanta atenção. Em Nazaré, o hotel que eu fiquei, tinham 2 elevadores. No sábado, tinha o elevador do sábado. Ele parava em todos os andares, porque o ato de pegar, levantar a mãozinha e pressionar o botão do elevador com o dedo era considerado trabalho. Então, para que não se trabalhasse no sábado, ele já parava em todos os andares. Era o elevador do sábado. Isso é pegar a forma pelo fundo. Uhum. O fundo não é esse. O fundo é entender, alimentar essa relação com o divino. E é muito engraçado, né? Porque os romanos e os gregos achavam que o judeu era preguiçoso porque ele não trabalhava no sábado. E não. O sábado é o dia de manter esse relacionamento. Eles dedicavam à família, eles faziam orações, né? Exatamente. Eles se reúnem. E era ritualístico. Uhum. O ritual, ele tem muito a ver com a reencenação de um mito. Por isso que a gente fala, quando fala no o espiritismo não tem ritual, é porque nós não reencenamos mitos. Porque no espiritismo, em tese, se tem, não era para ter mito. Então não precisa de ritual. Mas eles é fundamental, porque é o símbolo. E é que eu falo, às vezes o símbolo é mais importante do que o próprio fato. Experimenta você estudar o Código de Trânsito e você olhar uma plaquinha dizendo não estacione. Você vai lembrar do qual artigo, o inciso, a linha do código? Não. Mas você bateu o olho na placa, você sabe do que se trata. É o símbolo. O símbolo é poderoso. Então, o sábado, para eles, poderosíssimo nessa relação da comunidade com Deus. Eu vou ler agora o restante dos mandamentos para o Belomo fazer as considerações aí. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo e não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Com você, Belomo. O que é interessante da gente tirar daqui? Olha como a vida ia ser muito mais fácil. Se todo mundo cumprisse, Se ninguém matasse ninguém, se ninguém desse em cima da mulher do homem ninguém do outro. Ninguém cobiçasse nada do outro, se ninguém nada. mentisse, nem porque o falso testemunho é mentira. Ninguém mentisse, todo mundo... Porque o lance de mentir, por que a gente mente? Para acobertar algo que a gente fez que não é legal. Via de regra, claro que a pessoa pode mentir por vários motivos, né? Mas, via de regra, a gente fez alguma coisa que a gente tem vergonha e a gente mente porque a gente tem vergonha e não quer assumir que fez. Se a gente não fizer coisa errada, não precisa mentir. Então, olha como muda. Né? O que é o falso testemunho? O falso testemunho trazendo para o nosso dia a dia é mentira. O que é o adultério hoje? Olha como as relações hoje estão tão complicadas. Porque a relação de casamento é uma relação de fidelidade. Sim. É a relação entre a comunidade, né? Entre o grupo social e Deus, ela é vista como uma relação de casamento. Por exemplo, Paulo fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E nós, né, os cristãos, somos o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos o corpo da igreja, aquilo que faz a noiva. A relação, quando a gente começa a fazer tudo ao contrário do que Jesus mandou, é uma relação de adultério. Que a gente está traindo aqueles fundamentos. Então, a relação de casamento, a relação de namoro, né, de noivado, de amizade, é uma relação que tem que ter confiança. Porque senão você não mantém uma relação. Se você não confia na pessoa, como é que você dorme com ela, acorda com ela, trabalha com ela, faz negócio com ela, né, viaja com ela? Tem gente dormindo com o inimigo, né? Exatamente. Você não faz isso com uma pessoa que você não confia. Como é que você, por exemplo, vai montar uma empresa com uma pessoa que você não confia? Não tem como.
Então, tem que ser uma relação de confiança. Então, quando ele fala assim, olha, não cometeis adultério, e aí a gente pode estender esse adultério do jeito que a gente quiser, a gente não deve quebrar a relação de confiança. Porque quando a gente quebra a relação de confiança, a gente sai da relação civilizada e passa para a relação de barbárie. Vira selva. E testemunho falso contra vosso próximo. Oh, meu Deus. E as redes sociais são o quê, né? As fake news. O que é fofoca? São o quê? O que é fofoca? Que virou um pecado. Que virou um pecado. Pecado na sua série. Pecado da minha série, pecado da fofoca. Né? Que não é uma coisa banal. Né? Você termina casamento, você termina... acaba com a carreira de uma pessoa. Para quem não lembra, né? Lá, eu acho que foi na década de 90... aquele escândalo que foi a escola base lá de São Paulo. Foi terrível. Né? As pessoas acusadas, as pessoas da escola acusadas de pedofilia, e depois descobriu-se que tudo aquilo era falso. Sim. Aquilo virou um case. E né? acabou. Acabou com tudo aquilo. Inclusive, para se retratar, ninguém consegue. Não. Porque quando vai, acaba. Né? Então, assim, isso daí é sério, porque... e outra coisa, a questão das fake news, né, que hoje está muito em voga e também eu olho isso com muita cautela, porque quem diz que algo é ou não é fake news também me preocupa. Nos Estados Unidos eles estão tendo um problema muito grave, porque isso já está acontecendo há mais tempo lá, então isso já está mais amadurecido lá, essas discussões. Mas vamos pegar a fake news mesmo, uma notícia falsa que Inventada. é falsa mesmo. Né? Não tem nada ali. O cara inventou aquilo ali. O cara plantou aquilo ali. Como que a gente vai confiar no... Pior que não é assim, não é confiar naquele veículo de comunicação. Não, você começa a desconfiar de todos os veículos de comunicação. Um cientista, quando ele faz uma pesquisa com dados falsos, você não deixa de acreditar naquele cientista, naquela publicação. Você começa a desconfiar da ciência. Isso. Então, assim, a coisa é grave. É por isso que eu falo, assim, metade dos mandamentos é uma relação ética entre a comunidade e Deus. A outra metade dos mandamentos é a relação ética entre as pessoas. A gente pouparia muito problema se a gente seguisse esses mandamentos. Que atuais, né? Muito que atuais e necessários. Exatamente. E nós, como espíritas, aí vamos tentar aqui para nós, né? Eu não sei se ainda está valendo, mas eu, quando era da Mocidade Espírita, o pessoal falava lá numa tal de reforma íntima. Está valendo isso ainda? Porque a gente fala nela aqui também, né? E ampliou um pouco, aprofundou um pouco o entendimento. Não, parece que assim, centro espírita hoje, o importante é o acolhimento. Não é a pessoa ser acolhida e mudar. Não, hoje é importante ser acolhido. Aí o pessoal, mas Jesus... Acolhimento faz parte. O que Jesus fazia? Olha como é que Jesus acolhia. Jesus, você está comendo com os pecadores. Tô. Mas eles são pecadores. São. Mas por que você está comendo com eles? Porque eles precisam do médico. Para que o adúltero pare de adulterar, o corrupto pare de se corromper, a prostituta pare de se prostituir. Por isso que eu estou com eles. Não é para a prostituta continuar se prostituindo, o corrupto continuar se corrompendo, o ladrão continuar roubando. Tem que ter reforma íntima. Não é só acolhimento. O acolhimento é o primeiro estágio da reforma. Mas ele não pode parar ali, porque a gente parou na antessala do espiritismo. É que enquanto a pessoa não entende que a questão é com ela, né, ela chega no centro espírita culpando todo o resto. E né? o centro espírita como responsável para livrá-la do resto, né, do que está no exterior. E aí o centro espírita vai buscar mostrar para ela, olha aqui, é dentro da sua conduta, é dentro do seu pensamento. É que hoje está uma coisa muito Nutella, né? Tadinha da Nutella, não tem nada a ver com isso, eu gosto de Nutella. Mas, por exemplo, por que essa... Vejam, é uma relação de aliança com Deus, de contrato com Deus. E contrato é algo que você assina e cumpre, porque né? presume-se que você vai honrar aquele contrato. A palavra é honra. Quando a gente entra numa casa espírita, a gente presume que a pessoa vai honrar a sua proposta de aderir ao espiritismo. E é com muita tristeza, né, que eu e outros palestrantes, a gente vê o quê?
Para quem não é de Brasília, a Comunhão Espírita de Brasília tem um salão bem grande que cabem aproximadamente 600 pessoas sentadas. Eu começo as minhas palestras, tem 30, 40, 15. Eu termino as minhas palestras, tem 200, 300. Onde é que estava esse povo? Estava em qualquer lugar. Chega na hora do passe. Isso não é comprometimento. Isso não é reforma íntima. Isso faz parte daquilo que a pessoa vem procurar, algo que retire dela ou transita. E aí, qual é pra o ela, problema? né? É o que eu falo, espiritismo não é minuto de sabedoria, espiritismo não é só água fluidificada, espiritismo não é só passe. Porque tudo isso limpa a ferida. Mas o que vai suturar a ferida é a gente pegar e fazer a transformação moral. E para isso tem que ter comprometimento. Comprometimento está em honrar os nossos mandamentos, né? Aquilo que a gente recebe. Que Jesus sintetizou muito bem. A gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nisto está a lei e os profetas. A tradução não está muito legal, não é lei. Nisso está a Torá, que na época de Jesus acreditava-se, como muita gente acredita hoje, que a Torá foi dada por Deus a Moisés. Então, todas as ordens de Deus para Moisés se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tudo que vem depois de Moisés, que são os profetas, também se resume nisso. Então, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cometerás adultério, não prestarás falso testemunho. É o quê? Amar ao próximo. Uma questão de conduta moral, né? E conduta moral não pode ser relativizada. Também é outro problema. Já que a gente está falando de problema, vamos falar de outro problema. Que a conduta moral, qual é o problema da conduta moral? É as pessoas achar que certo e errado é relativo. Se tem Deus, tem lei. Se tem lei, o que se aproxima da lei é certo, o que se afasta da lei é errado. Então, bem e mal não são relativos. Tanto que no Livro dos Espíritos tem um capítulo lá, o bem e o mal. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que as coisas são relativas. Para elas serem relativas, você tem que tirar Deus da equação. Se não tem Deus, aí pronto. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas se tem Deus, Não é. você tem um pilar do universo. O tempo, o espaço, o cosmos, tudo gira em torno de Deus. Então tem bem, tem mal. Então nós temos o nosso compromisso ético com esse ser, que é a nossa segurança, porque sem ele a gente só é um pedacinho de papel ao vento. É interessante, nós já estamos terminando o tempo, é que se eu boto o bem e o mal, né, a minha questão ética, né, com o outro, né? Relativismo. Vou fazendo mais ou menos. Como é que não é o compromisso comigo mesmo? Se eu faço isso com o outro, como é, né? Então, daí a dificuldade de assistir suas palestras do começo ao fim, de que a Casa Espírita oferece ferramentas para ajudar, mas o grande operador de tudo é cada um, né? É o ser, né? É a questão do egoísmo, né? Como você abordou. Esse pessoal que faz, por exemplo, cirurgia de bariátrica e não muda a forma alimentar, vai voltar para o que era antes. É a essência que tem que ser revista, que tem que ser compreendida, né? Que tem que ser amadurecida e enfrentada, né? Porque a gente tem que enfrentar os monstros que estão aqui e a gente tenta acobertar, né? O espiritismo é a bariátrica da alma. Nossa, que bonito! Bariátrica da alma. Cunhou uma frase poderosa. O espiritismo é a Gostei, bariátrica da alma. Então não gostei. adianta fazer a bariátrica e continuar no MM lá, feliz da vida. E no leite condensado, né? De canudinho. Belomo, para a gente encerrar, vamos convidar as pessoas para assistir a tua série. Explica para elas ali naquela câmera como vai ser a sua série, quantos capítulos, quantos pecados não, quantos mandamentos, como é que você vai abordar e que dias que elas são.
Beleza. Olha só. Toda segunda sexta-feira do mês, a partir desta sexta-feira, no dia 10 de maio, eu vou começar a abordar cada um desses mandamentos, fazendo uma viagem pela história, pela literatura deles, para fazer uma análise espírita. Como são 10 mandamentos, uma vez por mês, serão 10 meses abordando cada um desses mandamentos, para que a gente possa entender como essa conduta ética é a nossa tábua de salvação no meio, às vezes, de um mar de tanto desequilíbrio, de tanta aflição que a gente vive. Então, para as pessoas que estiverem interessadas, as que estiverem em Brasília, né, a gente convida para vir pessoalmente, e as que não estiverem em Brasília, para que nos assistam pela internet. Ótimo. Nós não vamos perder, já sabemos. Então, fica o convite para vocês, além do Papo Espírita, em que a gente fez esse apanhado aqui da nova série aqui do professor Bellomo, fica o convite para vocês assistirem essa série dos 10 Mandamentos na TV Comunhão Espírita de Brasília, porque nossa playlist, a partir do programa 300, está na TV Comunhão. Você sabia que nós temos 2 canais? Então, como a sua palestra é ao vivo, ela vai estar no canal Comunhão Espírita de Brasília. Nós, Papo Espírita, estamos também, 300 programas, Comunhão Espírita de Brasília, e 300 seguintes estamos no canal TV Comunhão. Procure a gente lá, dê o seu like, compartilhe, comente com a gente e assista a essa série do Bellomo, que vai ser muito bacana. Então, Bellomo, obrigada novamente pela sua participação, Miriam e Thelma, e a todos vocês. Até a próxima quinta.